graça e paz. Vamos dar início daqui a pouquinho, né, com a participação do irmão Denis, de Horizonte. Essa EBD, mais essa EBD aqui em nosso lar, enquanto não pudermos nos reunir na igreja, né? Então, estamos usando assim os instrumentos que temos em mão, que é o celular, o notebook, quem tem notebook, computador e os aplicativos. E assim, né, esses instrumentos agora estão sendo de extrema importância para a propagação do Evangelho de Cristo e alcançando também aqueles que ainda, ou não foi ainda, em uma igreja evangélica, uma igreja bíblica, para ouvir o Evangelho, né? Então, aqueles que é tímido ao entrar, né? Então, já temos aí o irmão Denis fazendo a chamada. Vamos dar a oportunidade para ele. E nesta manhã temos a participação do irmão Denis de Horizonte, estado do Ceará. Tivemos lá um tempo atrás, em conferência, como também tivemos a vida deles aqui em Cubati, em nosso retiro. E vamos agora conhecer, você que nos conhece, você que conhece o projeto, né? Vai conhecer também o irmão Denis, que é seminarista, né? E está se preparando para o ministério e tem servido ao Senhor na igreja bíblica em Horizonte. Então vamos ver se o irmão consegue. Temos aí mais uma vez uma tentativa aí de Mariana para conseguir conectar o irmão Denis, né? Vamos entoar um hino. Vamos entoar o hino enquanto o irmão Denis não entra, né? Enquanto o irmão Denis não consegue entrar, vamos entoar um louvor. Irmã Leonora, a participação da irmã, do pastor Ricardo em João Pessoa. O pastor Ricardo esteve conosco também no retiro. E hoje, nessa manhã, vamos ter a EBD. Irmão Denis. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Sim. Bom dia, pastor. Tudo bom? Bom dia, irmãos. Bom dia. Estão ouvindo aí bem? Sim. Estamos ouvindo bem. Deus seja louvado. Irmão. Deus seja louvado por esses tempos, né? Por mais que a gente não gosta, né, de estar em casa nesse momento, deveríamos estar na casa do Senhor, em adoração a Ele. Todavia, nós queremos louvar a Deus porque Ele tem nos permitido, mesmo assim, nos comunicar, adorar a Ele em comunhão, né, com os irmãos, às vezes as famílias em casa, fazendo devocionais na casa dos irmãos, né? E também nesse meio que temos, né, a internet, essa ferramenta aí que o Senhor tem nos concedido. Prazer em estar reunido com vocês em comunhão, que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém. Amém.
Vamos dar a oportunidade ao irmão Benedito. 487 minutos. Cristão. 487. Amém. Louvado seja Deus. Estamos assim, louvando e agradecendo ao nosso Pai Celeste. Os irmãos acham ele bem de manhã. 162. 162 do cantor cristão. Bem de manhã. Vamos ser mais cedo, né?
Amém. Pois bem, meu irmão Denis. Temos participação do irmão Carlos Eduardo, nosso finalista. Temos também a esposa do pastor Ricardo, Leonora, Venâncio, João Pessoa. Temos também Marco Alves, conosco. Temos aqui alguns irmãos. Sabemos que no horário da manhã, tem muitas igrejas utilizam esse espaço também, somente, para fazer suas lives, né? Mas, como vai ficar gravado e ao mesmo tempo vai para o YouTube, quem não acompanhou agora, vai acompanhar depois, né? Ficar gravada essa transmissão no YouTube, na sua conta no YouTube. Então, vai lá, dá um joinha, se inscreva lá no YouTube, bom? E os mais irmãos e amigos que estão acompanhando conosco agora, quero mandar um abraço especial. Irmão Denis, fica à vontade para uma pequena reflexão, né? E, ao mesmo tempo, o irmão se apresenta, fala da sua igreja, para que o público, para que os demais irmãos conheçam o campo em Horizonte. Bom, meu irmão? Amém, pastor. Tá ouvindo direitinho aí? O som tá saindo legal? Assim, O som tá bom, né? Muito bem. tá. O meu nome é Denis Batista. Eu sou membro da Igreja Bíblica Batista aqui de Horizonte, né? Mais precisamente de uma das congregações que ela tem, né? A Congregação Nova Jerusalém, que se localiza aqui no bairro do Distrito Industrial, aqui na BR-116, né? Bem próximo à BR. Em breve, se o Senhor permitir, acabando essa situação que estamos vivendo, a gente pretende se emancipar, a gente já está, aliás, oficializar a emancipação da congregação, né? E estamos esperando que o Senhor nos conceda a oportunidade para festejar esse tempo com uma conferência missionária. O pastor Ricardo, daí de São Vicente de Seridó, será o preletor, né, da conferência, e esperamos que o Senhor conceda a gente realizar na data que foi marcada, né, de 16 de agosto, ali, em torno de 16 de agosto, nesse final de semana, que Amém. está em volta do 16 de agosto. O nome do meu pastor é o pastor Adriano, né, Adriano Ebert. Não sei se ele está assistindo aí, eu não consigo ver aqui, mas um abração ao meu pastor. Eu queria trazer uma meditação para nós nesta manhã. Talvez, eu não sei se. Sinceramente, eu não tenho acompanhado muitas lives, né, nas redes sociais. Eu tenho aproveitado esse tempo para me ler um pouquinho mais, agora nessa paralisação. A gente está quase todo mundo em casa, a minha família está em casa, a minha esposa também. Ela não pode estar aqui conosco, está ali com o meu menino, o mais novo, né? E eu tenho aproveitado para me fazer, assim como a gente tem feito aqui na congregação, o pastor Adriano, eu tenho seguido esses passos de fazer culto nas casas, né? Reuniões, sem ser reuniões com muitas pessoas reunidas, mas uma família, às vezes eu convido alguém para vir aqui para casa, né? E às vezes eu saio para ir visitar alguns irmãos e saber como é que estão, e orar e meditar um pouco na palavra do Senhor. Uma coisa que é preocupante, todo o tempo a gente deve se preocupar com isso,
O mais importante ainda nessa situação, que a gente tem uma brecha muito grande de com respeito à santificação, né? A santificação do crente, ela é progressiva, nós devemos lutar e buscar por ela todos os dias, e o Senhor nos concedeu a oportunidade de buscar santificação de maneira mais prática, não somente dentro da igreja. O que eu estou querendo dizer aqui? A gente tinha a oportunidade de ir para a igreja, louvar a Deus, e isso aqui não é errado, aliás, sentimos saudade disso, mas muitas vezes, ou muitas pessoas, podemos dizer assim, estava atrás de uma cortina ou atrás de uma faixa. O Senhor parou o mundo, o Senhor parou todo mundo para que a igreja buscasse mais e se empenhasse para adquirir, né, por conseguir a santificação. O que eu estou querendo falar é que lá na igreja, reunido com os irmãos ali em comunhão, no culto, é fácil ser santo, né? Aqui dentro de casa, dentro da minha casa, eu e a minha esposa, a minha família, é onde nós nos conhecemos, né? E muitas das vezes é onde a gente vai ter os maiores embates, né? Ou as maiores dificuldades com relação à convivência, com relação a esse tempo aqui. Às vezes não estávamos acostumados a ser crentes, né, na igreja, né, no culto e dessa forma. Eu queria pedir aos irmãos, aqueles que estão com as suas Bíblias, para a gente abrir num texto bem conhecido de nós, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 21, a gente vai fazer uma pequena meditaçãozinha nesse texto. Amém. Pedro vai escrever aqui para as igrejas da Capadócia, do Ponto, da Bitínia, ali onde ele vai falar no início do capítulo, na sua introdução da epístola, e ele vai enfatizar, a partir do verso 13, propriamente dito, a santidade ou a busca pela santidade. Ele vai dar algumas ferramentas aqui para a gente ser santo, né? E eu queria aplicar isso aqui nesse meio, nessa situação que está. Pois bem, o irmão Denis estava conosco, e infelizmente o sinal caiu, mas o texto bíblico que ele fez, vamos ver se a gente consegue a conexão com o irmão Denis, né? Caso a gente não consiga, vamos sim utilizar esse texto, né? Mas enquanto não conseguimos, vamos ler esse texto e em seguida o irmão Denis, conseguindo a conexão, podemos assim continuar e deixar que o irmão Denis possa trazer essa mensagem desta manhã. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Amém? Então aqui eu creio que pelo o tema que o irmão Denis assim anunciou, creio que seja do 13 ao 15, ou melhor, 16, né? O versículo 16. Essa é a passagem que lemos agora há pouco. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos ver se conseguimos aí a conexão com o irmão Denis e assim deixar que o irmão pregue sobre esse texto. Antes mesmo que o irmão Denis entre, podemos também lembrar, eu gosto de dividir esse tema santificação em 3 fases, em 3 pontos. Santificação progressiva, que eu vi logo no início o irmão Denis assim citando, a santificação progressiva,
que é aquela santificação que todos os dias buscamos e nos aperfeiçoamos, a santificação pelo sangue e a santificação pelo Espírito. Como é que explicamos a santificação pelo Espírito? Em que deixemos que o Espírito Santo tenha livre curso em nossa vida e o recebemos a Cristo como Salvador. E a santificação pelo sangue? A santificação pelo sangue de todo pecado. É um tema que, se você for pregar em cima desse tema, em cima desses pontos, né, dá uma escola dominical para cada ponto. Então, eu creio que nesta manhã, irmão Denis, queira trabalhar conosco o tema e a parte da santificação progressiva, que é justamente onde mostra aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16. Que possamos, de fato, compreender a importância dessa santificação, onde precisamos, de fato, compreender que andarmos na carne ou vivermos sem uma santificação progressiva acarreta em, na verdade, partirmos mais cedo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando tememos ao Senhor, obedecemos, nossos dias acrescentam sobre a terra. E ao mesmo tempo, onde ela nos mostra que quando damos escândalo, Deus se alegra com a morte do justo. Somos salvos, santificados pelo sangue, santificados pelo Espírito. Todavia, precisamos dessa santificação progressiva. Vamos ver se conseguimos assim, né, a conexão com o irmão Denis. Ver se aí trazemos a mensagem por completo, deixando que o irmão Denis possa pregar. Enquanto não conseguimos a conexão, vamos aí, né? Não vamos deixar o público, deixar os irmãos e os amigos que nos acompanham só esperando. Sabemos que rede social é assim, a internet cai alguns sinais, então temos que entender. Há um tempo atrás falamos sobre a importância também de produzir bons frutos, que na verdade também ela acarreta também uma vida de santificação, quando buscamos os frutos do Espírito. Então, da mesma forma, trabalhamos o tema sobre a necessidade de ter uma vida produzindo bons frutos. Quando andamos na carne, produzimos frutos malignos. Quando andamos em Espírito, realmente produzimos frutos, e frutos esses que podem acarretar bons frutos, e tem também seus resultados, né? Tanto em sociedade, como em família e na igreja, né? Então precisamos de fato trabalhar esse tema, precisamos não só ouvir, mas também executar. O mais difícil é executar, né? Uma instrução, uma fala, uma mensagem, você ouve, muitas vezes você se sensibiliza e compreende que precisa mudar, mas na atitude, no dia a dia, é o que diz de fato se você está executando aquilo que foi ensinado. Então não adianta, vou dar um exemplo aqui, um médico mostrar uma receita, fazer uma consulta e o médico passar um medicamento para você, você chegar em casa e não tomar o medicamento. O problema só resolve se de fato executarmos, só resolve de fato se realmente procurarmos crescer, né, desenvolver nesse processo. Não é processo de salvação, possamos entender isso. A salvação é um dom de Deus, a santificação pelo Espírito e a santificação pelo sangue é o que salva o homem. Quando entendemos que de fato somos perdidos, aceitamos Cristo, o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça e do juízo. Lá em Efésios capítulo 1 ele diz: depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo na promessa. Então, sabemos que a salvação, ela é um dom de Deus, é gratuita, mas ela também fala e mostra que há uma santificação progressiva. Há, na verdade, um processo pós-salvação. Quando uma criança nasce, você não vai deixar ela no berço. Você tem que tirar, cuidar, limpar, alimentar, e ela vai crescendo, e esse processo é adulta. Da
mesma forma também a vida espiritual, né? Então, quando entendemos a importância do processo, né, onde o irmão Denis tem falado hoje, nesta manhã, é interessante e importante aceitar esse perfil de pensamento, né? E religiosa, eu continuei, irmão, vou tirar a mensagem, viu, irmão? Eu não sei se o irmão estava ouvindo, mas eu já li o texto, Eu já estava fiz a ouvindo, pastor. leitura. Assim. Eu Tá? não tenho muita prática com essas situações aqui, então o celular manda em mim, rapaz. Eu não sei mexer no troço, não. Mas é assim mesmo. Mas está ótimo. Eu não sei se o irmão entendeu o pensamento aqui que temos. Eu creio que nesse tema que o irmão vai trabalhar hoje de manhã, que a santificação é um processo, né? É uma santificação progressiva, na qual ele abordou hoje de manhã, mas temos, na verdade, 3 santificações. Isso é importante entender. Sim, sim. Santificação. Santificação pelo sangue, onde a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Uma santificação pelo Espírito, onde de fato entendemos, compreendemos que somos perdidos, precisamos aceitar Cristo, receber a Cristo como Salvador. Isso acontece quando o Espírito Santo de Deus nos chama, nos convida, nos convence, e daí, recebendo a Cristo, sendo uma pessoa salva, começa esse processo no qual o irmão aí tende a trabalhar hoje de manhã. Tá bom? Então eu vou deixar o irmão pregar. Muito bom, pastor. Essa santificação, ela se divide em esses 3 pontos. Eu queria tratar essa parte que nos cabe mais direcionada à nossa responsabilidade, podemos dizer assim. Eu vou utilizar aqui Isso. alguns termos que, com relação a aquilo que eu posso fazer e às vezes eu não faço, né? Eu não analiso, então eu não ajo dessa forma. Pedro, ele vai. Eu vou tentar explanar esses versículos aqui, onde o senhor leu até o verso 16, mas ele passa também um pouquinho até o 17 e o 18. Né? A primeira coisa que Pedro vai nos dizer, antes dele falar da nossa responsabilidade aqui, nesses versículos, ele vai nos chamar de forasteiros. Nós não somos pessoas desse mundo, nós não somos. A nossa casa não é aqui, né? Eu já falei aqui para onde ele escreveu, né? E esse texto é bastante bem claro. Nós não somos pessoas que estão nesta terra ou que nós somos dela, né? Estamos de passagem. Aliás, a nossa casa não é aqui. Pedro vai utilizar essa expressão no versículo 1, quando ele vai dizer os forasteiros da região lá da Capadócia, do Ponto e também da Galácia, aquelas vizinhanças ali. Eu queria fazer uma pequena pergunta a todos nós: como é que nós podemos ser santos de acordo com o que Pedro está nos dizendo aqui, em meio a essa situação toda, né? Às vezes nós imaginamos e vemos a questão do sofrimento na Escritura, analisamos o ponto do sofrimento, e às vezes nós fazemos a ligação ali direta entre sofrimento e agradar a Deus, né? Às vezes a gente leva em consideração a isso, e porque a igreja está sofrendo, porque os crentes estão sofrendo por alguma coisa, aquilo ali está servindo de louvor a Deus. A gente prega muito isso. E nem sempre é, pelo contrário, o sofrimento, às vezes, na forma que ele vem, ele não é fonte de santificação, pelo contrário, ele é fonte de murmuração. Quando não temos a visão correta do reino, aproveitamos situações ruins em que nos são permitidas ou então nos são decretadas pelo Senhor, que é o que eu acho que essa pandemia ela é um decreto de Deus e não uma permissão. A gente não sabe agir porque não olha da maneira que deveríamos olhar, né? Pedro
ele vai nos dar duas razões bem claras pelo que nós devemos ser santos, o porquê devemos ser santos, e também ele vai nos dar algumas formas. Eu vou iniciar pela forma e depois pela razão, e finalizar com a razão, que é o ponto mais importante. Ele vai nos dar aqui condições para sermos santos, a partir do verso 13, né, aí quando ele vai dizer, cingindo o vosso entendimento. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, versículo 13. A ideia de cingir o entendimento aqui é ter a percepção correta, olhando para o centro ou para a raiz das questões da vida diária. É você olhar a vida, o mundo e os seus acontecimentos na ótica divina, tendo a firme expectativa e esperança que ainda não estamos em casa, né? Como é a nossa situação. Nos versículos 4 e 5, ele vai nos garantir que a nossa morada não é aqui. E a autenticidade daquele texto ali, ele vai nos dar, de nenhuma forma nós podemos duvidar do que diz o versículo 4 e o 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa situação aqui, essa garantia da vida, essa garantia da salvação que provavelmente dito nós não pegamos ainda, não apalpamos, não estamos face a face com o nosso Senhor nos céus, deve ser o entendimento dessa salvação deve fluir na nossa vida em meio a essa situação aqui, para que situações como essa não venham tirar o nosso foco. Muitas pessoas, pastor e irmãos, estão olhando para o mundo. Isso aqui eu não vou falar somente das pessoas que não conhecem a Cristo e não têm o Espírito Santo, que estão vendo somente nessa pandemia o que alguns políticos, o que a gente vê na internet, a gente passa o tempo todo dentro de casa, sai muito pouco, porque foi criada uma lei, e acabamos preenchendo o nosso tempo com as notícias que vemos nas redes sociais, nos telejornais que diariamente, e a gente esquece que a nossa visão não deve ser essas coisas aqui, né? Às vezes há muitas coisas, muitos crentes, infelizmente, a única coisa que vão perceber nessa pandemia, ou nessa paralisação, só é isso, né? Coisas, que houve uma discussão entre um político, então alguém descobriu que a China fica na Ásia, porque o vírus veio de lá. Né? As pessoas vão ver somente isso, enquanto o Senhor, e além de não é negar o sofrimento de alguns estão passando por perder ente querido, né? Mas muito mais do que isso. O Senhor quer que nós passemos por essa pandemia, por essa paralisação aqui, santo, separado para Ele, ou vivendo de acordo com Ele. E para isso nós precisamos cingir, né, o nosso entendimento com essa perspectiva celestial. Né? Nós estamos vendo isso? Será que nós estamos olhando realmente para a salvação que já está sendo preparada, que já foi preparada e que está já se culminando para finalizar? Às vezes a perspectiva de falta de alimento que poderá acontecer depois da paralisação, né? Além dos que já acontecendo, do sofrimento de perder ente querido, não estou dizendo, não estou negando que isso não exista, mas tem coisa muito mais importante. Nossa santificação. Deus, ele parou o mundo para que o mundo, para que a sua igreja o visse, parasse para ver ele. Eu tenho meditado um pouco na perspectiva de que
não estava sendo suficiente irmos para o culto na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. Se a continuação da vida de fora, a gente não estava vivendo de acordo com o que o Senhor quer. Eu acho que Ele quer nos mostrar isso. A sobriedade que Ele vai falar lá na continuação do versículo 13, né, no versículo, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A sobriedade é marcada pela aptidão de não se abalar com situações que seja, qualquer situação que seja, por mais que seja doloroso, por mais que o sofrimento seja intenso. Porque a graça da glorificação, que é o que ele vai falar aí na questão da revelação, é a coisa mais importante. Além, eu sei que os cristãos verdadeiros estão a par disso, mas eu estou falando para alguns que estão levando em consideração que a pandemia foi algo do homem. A gente vê muitos noticiários e acaba se infiltrando em informação, ouvindo informação e achando que, por exemplo, não, foi a China que quis trazer o vírus para cá, foi a China que. Então é ela que é responsável. Enquanto nós não vemos a perspectiva divina, né, de parar o mundo para que o mundo olhasse para ele, para que as pessoas vissem, né, esse Deus. Uma coisa que mexe com as nossas vidas, as situações que nós não estamos acostumados, vivemos uma vida tranquila, como igreja de Cristo, e a situação atual, ela pode nos trazer desconforto emocional. Isso aqui influencia direto na santificação, nesse processo de você ver a vida, né? A situação em que vivemos poderá provocar descontrole emocional em virtude das perspectivas. Se nós olharmos somente para cá, e não é difícil, porque se formos avaliar a situação e o que vai acontecer amanhã a gente não sabe, a gente acaba aqui criando uma situação complicada, né? O emocional fala mais forte e eu vou acabar pensando que as situações eu vou poder resolver aqui. Então eu não vou olhar para a maneira correta de como para onde eu devo olhar na verdade. Quando Pedro escreveu a carta, os irmãos com certeza ali estavam sendo perseguidos. Ele vai continuar no versículo 6 lá atrás, que a gente, depois do texto que eu li, ele vai dizer que as provações, elas fazem parte, né? O sofrimento que porventura estejamos passando, seja ele de que tamanho for, ele não é nada em comparação àquilo que está vindo. E muitos estão frustrados com tais situações e não estão olhando da ótica correta. Eu estou vendo alguns de maneira como se tivessem com os nervos à flor da pele, como se pudessem resolver a situação que estão passando. E com isso estão pecando, porque não estão tendo discernimento correto, não estão cingindo o entendimento da maneira correta, tendo a perspectiva na graça que está sendo trazida, que essa situação, que essa paralisação, ela é um início, podemos dizer assim. A mulher começou a sentir dor, né? A grávida começou a sentir a dor do parto, aquilo que o Senhor vem falar no Evangelho. Eu tenho medo que antes das pessoas morrerem de Covid-19 ou então de fome, elas morram de ansiedade por conta dessa situação. Todo mundo em casa, trancado, alguns com medo de tudo, um distanciamento que
sei lá, é uma regra que devemos seguir e às vezes nós falamos como se fosse a coisa maior do mundo e, aliás, nem é. O maior ainda está por vir para toda a humanidade. Se alegrar, como diz Tiago lá no capítulo 1, verso 2, se alegrar por passar por várias provações, não somente passar por elas, mas passar por elas alegres, buscando de alguma forma santificar, alimentar esse processo durante a nossa estadia aqui. Mas a igreja brasileira está muito acostumada, né? Nós estávamos muito acostumados a cultuar a Deus, a ir para a igreja, a sair, muitas das vezes pregar o evangelho, fazer um culto fora, na casa de alguém. Né? Isso é muito bom. Só que isso aí nos coloca numa posição que não dá para perceber totalmente a vontade do Senhor para conosco. O Senhor quer que nós passemos por isso. O Senhor quer que nós sofremos um pouco. Nós não sofremos quase nada. Não sofremos quase nada. Então, esse Denis, primeiro ponto. Pode dizer, pastor. o irmão falando aí sobre o tema, e veio aqui à mente duas perguntas dentro do tema. É o porquê o Senhor permite as catástrofes e pandemias. Segundo, em que tempo o Senhor permite essas coisas ao mundo e ao povo de Deus? Quando analisamos o Velho Testamento, muitas vezes ocorreu perseguição, aconteceu que o povo tornou escravo, e eram grandes catástrofes, justamente no tempo em que o povo de Deus, esqueceu de Deus. É bem interessante a linha que estamos tomando nessa EBD sobre a necessidade de focar nossa vida nessa santificação progressiva. É exatamente esse ponto que eu queria trazer. Aliás, é um conflito bem interessante, porque nós estamos, ou pelo menos estávamos, adorando a Deus, não era não? Na Isso. igreja, servindo a Deus, cantamos e louvamos e pregamos que o mundo deve se arrepender e tal. E de repente o Senhor nos traz aqui mostrando o contexto anterior que sempre foi por conta do pecado. Eu não vejo que a culpa é do mundo, dos ímpios que não conhecem a Cristo, mas nossa, né? E que nesse momento o Senhor parou o mundo para que a igreja realmente servisse. Uma coisa que eu percebi, pastor, eu aceitei por muitos dias esse pecado dentro da minha casa. Eu tinha dificuldade, eu peço a Deus que quando passar essa dificuldade não volte, porque eu estou fazendo agora, porque a gente está tendo tempo, está em casa. Eu estou parado, estou desempregado. Devocionais, coisas básicas da vida, 10 minutos para você tirar e fazer um devocional diário, eu não vinha fazendo. A desculpa de que não tinha tempo, eu servia, trabalhava e tinha programações na igreja, tinha o estudo e tal, seminário. Então eu chegava em casa cansado. O Senhor parou para perceber que a vida do crente não é isso. Pelo contrário, que eu devo sim ir para a igreja, louvar a Deus e estar junto em comunhão, mas com a perspectiva correta. A gente estava muito acomodado. Uma frase que eu ouço do meu pastor, ele fala nesse sentido. A gente se acostumou a ser religioso. Isso. Infelizmente, eu estou falando de nós, conservadores. Isso aqui é uma ofensa, né? Contra mim. Estou falando contra a nossa própria crença, vamos dizer assim. E dói falar isso, mas é a verdade. Quando a gente vai ver e quando a gente vai fazer uma análise, a gente vive uma vida totalmente sem a perspectiva correta. Tem muitos que nem anseiam mais a vinda do Senhor. Estão preocupados
em coisas aqui na Terra, não tem mais nem ansiedade pela vinda do Mestre, por eles nos buscar. Então, o cingir o nosso entendimento, como diz Pedro aqui, é estar ligado, preparado para essa vinda, né? Preparado com o entendimento. A gente estava mostrando mundo, isso aqui não é errado também, tem várias perspectivas de a gente olhar cada situação, né? Mas o Senhor quer que a gente volte o nosso entendimento para isso. Senão, o que vai acontecer é a gente ser identificado como que diz no verso 14, andando na ignorância, andando como filhos da desobediência, né? O segundo ponto que eu quero mostrar, pelo menos tentar mostrar em relação à santificação, aqui ele me deu uma forma, né, de eu utilizar esse tempo aqui, olhar para essa situação, olhar para a vinda do Messias e não permitir que situações extremas nos abalem. O fato de não termos uma pandemia todos os dias pode realmente tirar o nosso foco. Estresse, né? O fato de você não estar fazendo nada dentro de casa e você ter a mente preenchida por informações desse mundo, né, em busca de informação. Qual é o prefeito que está certo? Qual é o governador que está certo? O presidente está errado? O presidente está certo ou não? A gente acaba se enveredando ah, nessas informações e esquecemos de olhar que Deus decretou, eu acho. O decreto maior de Deus, né? Ele quem diz. É isso, irmão. Podemos entender que, por mais que um prefeito, um governador, um presidente lance seus decretos, mas o decreto de Deus, ninguém pode fugir. Nem o ímpio, nem o salvo. Exatamente. Então, Uma coisa que eu vejo também, pastor, que é possível perceber isso aqui. Eu estou falando isso porque eu estou vendo alguns estressados por conta de coisas desse tipo aqui. Né? Isso que me entristece, me preocupa, porque se isso aqui for a ponta do, vamos dizer assim, do iceberg, se o problema maior vier mais na frente, o que, que vai ser de nós, da igreja? Se a igreja está já no começo, quando começou a agulha a entrar, já está doendo. Né? Quando a ferroada bateu, a gente já está querendo correr. Né? A gente tá, pode ser que a gente sofra mais ainda. Aliás, o Senhor nos garantiu foi isso, sofrimento. Né? E a santificação não é condicionada a situações. Essa pandemia é para nos provar e nos santificar. Nos santificar. eu creio. Segundo ponto aqui eu quero praticamente finalizar, é o temor consciente, a causa de nós buscarmos a santificação. Né? Ele nos deu aqui condição, sendo sóbrio, seguindo o nosso entendimento, ou seja, essa perspectiva, que a gente tirar essa perspectiva de vírus, de quem morreu, de quem vai viver, ou então de quem vai passar fome depois, mas olhar como é que eu estou passando ela, né? Como eu estou aprendendo. E a segunda é a causa, o que foi feito para que acontecesse, para que nós pudéssemos ser santificados, assim como o Senhor falou nos 3 pontos: santificação pelo Espírito, pelo sangue e essa progressiva. É o temor consciente. Né? O verso 17 ele vai dizer assim, a partir do verso 17 ele vai dizer: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. O 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado. 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O que Deus requererá da igreja, não é menos do que ele requereu, o que ele pediu ao Filho.
ou ordenou ao Filho. A situação de pandemia, ela pode mexer com a nossa fé, se nós não estivermos olhando para isso aqui. Pregar é uma coisa, falar bonito todo mundo fala, né? Mas viver é mais complicado. O Senhor requer para a sua igreja o mesmo que requerer do seu filho, ou seja, entrega total. Deus pagou, Cristo pagou alto preço para que a nossa santificação acontecesse. Deu o seu sangue para que andemos em novidade de vida. Na verdade, Cristo não morreu uma morte horrenda, como a gente sabe, para que entreguemos somente o que convém. Dependendo do extremo da situação, imaginar aqui um diálogo. Pastor, depende da situação aqui, eu não vou entregar, não. Não estou preparado para isso. O Senhor vem nos preparando o tempo todo para a entrega total. E a gente se acomodou, esteve acomodado por viver num país laico, por viver num país onde temos liberdade para falar o que quiser, né? E às vezes, quando é na hora de agir, de provar a nossa fé, a gente pode ser que não esteja preparado. O Senhor quer preparar a igreja para o arrebatamento. Pedro está dizendo que a santificação do crente é motivada por temor, pela consciência de que não foi comprado por uma simples quantia ou um preço barato, mas foi pago pelo alto preço, foi pago um alto preço. O inocente morreu, o justo pagando pelo injusto. O motivo também um outro motivo é a sua manifestação, como ele vai dar continuação a partir do verso 20. Eu estou só passando por cima do texto, né? A manifestação foi por amor da sua igreja que o Cristo foi derramado na cruz. Foi por amor da sua igreja que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. A finalidade de tudo isso é para que nossa fé e esperança esteja nele, né? Então aqui a causa principal da nossa santificação é o que Pedro vai dizer, o que está garantido, mas o que foi feito. Ele fala do futuro, lá no versículo 4 e 5, a garantia que está lá no céu para nós, mas também ele fala do que foi feito lá atrás. Um inocente, como um cordeiro sem mancha e sem mácula, foi morto para que nós vivêssemos aqui. Dessa maneira. Tempo bom é bom. Às vezes eu gosto de pensar que nós temos o privilégio de não sofrermos, digamos assim. Eu estou fazendo a comparação entre o nosso sofrimento sendo minúsculo e aqueles irmãos que são perseguidos na carne ali, como a gente sabe que no Oriente Médio, na região da Ásia, acontece. Foi pago um preço caro, aí o Senhor ele não vai requerer menos do que o nosso sofrimento. Isso aqui deve nos trazer alegria, como diz Tiago. Então, uma das causas é esse temor, né? Eu tenho que ser santo, eu tenho que buscar. E como ser santo, então, nessa situação aqui? Eu vou dar um exemplo de como eu estou tentando fazer. Eu não sei se os irmãos com certeza aí também, mas muitos aproveitaram para ficar somente vendo TV. Vendo TV, informações e o devocional que era uma falta, talvez assim mesmo nem continuem fazendo, né? Esperando por situações convenientes, né? Você ler um livro, você estudar a escritura, você meditar um pouco em algum texto que o Senhor traz na sua palavra, é uma forma de você olhar e você deixar as informações, não deixar as informações dominarem. Nós temos grande possibilidade, viu, irmãos, pastor, de terminar essa pandemia pior do que nós entremos. Não por falta de alimento, não por falta de alguns que vão perder entes queridos, não. Talvez a gente seja conhecido por murmuradores. A gente está vendo tanto estresse em algumas situações e nós somos um país cristão, ou dizemos que somos um país cristão. Isso aqui temos que nos atentar para isso. Manter a calma, independente da situação. E a terceira causa, a primeira causa é essa,
né, um temor consciente, sabendo do que o preço que foi pago. E o verso chave aí, o versículo 15, né? Aliás, 16. Sede santos, porque eu sou santo. O caráter santo de Deus é o motivo principal para que nós busquemos a viver essa unidade, essa santificação aqui. A Trindade, ela vive, ela é santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são santos, né? São sem manchas, são sem máculas. O Filho foi até o último ponto, pagou o preço alto para que nós tivéssemos a vida eterna e pudéssemos dar o exemplo aqui. E esse é o motivo maior, né? A santidade, porque Deus é santo, porque o Senhor é santo e não tem muita coisa a se acrescentar. Sede santos porque eu sou santo. Nós podemos glorificar a Deus mais ainda quando nós somos semelhantes a Ele, quando nós somos santos igual a Ele é. Às vezes a gente se contenta com o que nós somos, né? E não consegue crescer, não consegue santificar-se na medida que a vida passa. Nós temos uma grande responsabilidade. O Senhor nos deu privilégio, nos deu responsabilidade e também nos deu condição, né? Mediante o agir do seu Espírito, a sua igreja, a minha oração é que nós cresçamos e aproveitemos esse tempo para receber, pelo menos receber aquilo que Ele quer nos trazer, que é um voltar-se para Ele. Isso aqui é que a igreja dele volte para Ele. A gente estava distante. Essa é a minha oração, pastor. Amém, irmão. Amém. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Precisamos, de fato, trabalhar a santificação progressiva e não devemos nos acomodar com a religiosidade. E, infelizmente, podemos ver no atual momento, na igreja do século XXI, né? De fato, a grande maioria, tornaram igrejeiro, mas não são organismo vivo, igreja viva, funcionando e com temor ao Senhor. Possamos, de fato, mudar, receber esse recado, né? Queremos agradecer a participação do amado irmão. Mando aqui um abraço à sua querida família e também ao pastor Adriano e à igreja em Horizonte e aos irmãos. E acredito que vai, não agora, mas logo em seguida, ou os que estão acompanhando agora, né, vai interagir conosco. E vamos orar para que no mês de agosto, na permissão do nosso Deus, possamos aí estar se confraternizando com os irmãos aí em Horizonte, tá bom? Amém, pastor. Continuamos aqui em oração para essa situação de não focar tanto nela e sim nos apresentarmos como santos a Deus todos os dias. Verdade. Vamos orar? Vamos orar. E em seguida, Vamos irmão orar. Benedito vai. Hã? O áudio tá ruim? Eu vou orar. Não vem. Pronto, pode orar, olha. Eu vou orar. Santíssimo Deus e Pai, queremos te dar graça, Senhor, por esse momento de comunhão, uma vez que não estamos fisicamente unidos, mas em espírito, pelo preço grande que o Senhor pagou na cruz e por ter nos resgatados mediante o teu Filho amado Jesus Cristo. Intercedemos a Ti, ó Deus, com o auxílio do teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a Tua palavra e buscar alguma coisa que o Senhor quer nos trazer todos os dias que nós ouvimos ela, quando lemos e quando aplicamos na nossa vida.
Que o Senhor nos direcione, incline a nossa mente, o nosso entendimento para essa situação. Aliás, para a real situação que o Senhor está prestes a voltar. O Senhor está prestes a vir buscar a tua igreja e quer encontrar um povo santo, um povo santificado. Um povo que cresce sobremaneira, independente das situações que acontecem. E que se o sofrimento que está aí, ou que as dores que vamos passar, é o método do Senhor para a nossa santificação, que assim seja, Deus, e ajude-nos a ser isso que o Senhor quer que sejamos. Que as situações diárias e a percepção desse mundo seja afastada do nosso entendimento. E que a tua igreja esteja alerta e que fale desse amor, que fale dessa salvação que o Senhor derramou em favor dos homens. Aqueles que não te conhecem, ó Deus, a minha oração é que te conheçam. Conheçam o teu único Filho, Jesus Cristo, a quem o Senhor e que confiem nele para a salvação e entregue seus caminhos, para que a santificação primeira seja acontecida por meio do Espírito e por meio do sangue. Obrigado, Senhor, por esse momento. Te pedimos que o Senhor abençoe a amada igreja ali na Paraíba, São Vicente de Seridó, pastor Marcos, pastor Ricardo, os irmãos que estão à frente dos ministérios. Sendo a tua vontade, que o Senhor nos volte à situação normal. Se não, Deus, ajude-nos a... Amém. Amém. Louvado seja Deus. O sinal cortou mais uma vez. Que se é da permissão do nosso Deus, que tudo isso possa passar. Se não, possamos suportar em meio às aprovações. Vamos jogar, irmão? É o hino para encerrar. 176. 176. É tempo de ser santo. Pois é, irmão, basicamente já estamos encerrando, né? Vamos louvar o hino 176, concluindo assim, agradecendo a participação do amado irmão Denis, da sua família, da Igreja Bíblica no Horizonte, pastor Adriano. Vamos louvar com alegria. É tempo de ser santo, 176. Senhor, é tempo de ser santo.
temos muito a louvar e agradecer a Deus. É tempo de ser santo. Quanto mais se aproxima o grande dia do Senhor, onde Ele vai tirar a sua igreja, o seu povo daqui, temos que compreender. Precisamos buscar essa santificação progressiva, na qual foi pregada e foi enfatizada pelo irmão Denis nesta manhã de EBD aqui, junto com os irmãos. Amém? Queremos mais uma vez agradecer ao irmão Denis, à irmã, à sua família, aos irmãos de Horizonte, agradecer a todos os irmãos que estão conosco nesta manhã na EBD. Estamos assim encerrando mais uma vez nossa EBD neste domingo. Convidando você a participar conosco hoje à noite às 7h30. Temos culto ao vivo também, hoje às 7h30. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.